noite. Nosso querido Dave. Deus falou com ele. O instruiu na palavra. Nessa noite ele vai compartilhar com a gente tudo aquilo que Deus já conversou com ele. Com certeza vai ser uma bênção na nossa vida. Quero orar por você, Dave. Posso? Vamos orar juntos, irmãos. Senhor Deus, que está, David, teu servo, com a tua palavra na mão. O Senhor o orientou, o Senhor trabalhou na vida dele. Agora ele vai compartilhar com a gente tudo aquilo que o Senhor já ensinou a ele. E pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração. De maneira que as profundas verdades que serão lançadas aqui nessa noite sejam compreendidas por cada um de nós e guardadas no nosso coração, aplicadas na nossa vida. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha online. É um privilégio estar aqui esta noite para compartilhar com vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração para poder pregar essa noite. Antes de começar, eu quero até pedir desculpa adiantado para o meu nervosismo, né? E os possíveis erros de português que eu sei que eu vou cometer durante essa pregação. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 2, começando com o versículo 14 até 26. Tiago 2, 14 a 26. Diz assim a palavra de Deus. 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz, aqueci-vos e faitai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Que eles, pois, fica certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, pois, pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as escrituras que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai Celeste, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deu, por estar falando a Sua palavra esta noite, Senhor. Agradeço a Ti por cada um de nós que está aqui, para louvar a Ti, Senhor, e ouvir a Tua palavra. Eu peço, por favor, que o Senhor possa me utilizar apenas como instrumento, Senhor, para poder compartilhar com os irmãos nessa noite as Suas Escrituras, Senhor. Não me deixa falar nada que não seja a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa me encher do seu Santo Espírito para poder compartilhar essa noite o que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro a Ti, em nome santo de Jesus. Amém. Quando eu fiquei sabendo que eu teria que pregar na igreja, eu queria pregar um texto em Romanos 1. Um texto que eu gosto bastante, a carta de Romanos, escrito por Paulo. Mas depois que o neném nasceu, depois que o Gavin nasceu, a gente estava no hospital, né? A gente tinha que ficar uns 5 dias no hospital. E estava tão chato, não tinha nada para fazer. Eu falei, eu vou pegar um livro na Bíblia que seja curto para ler, né? Que eu consigo ler durante um único dia. Aí eu caí na carta do Tiago. Depois que eu li esse texto que eu acabei de ler aqui agora, eu falei, esse é o texto que eu vou pregar. Gostei bastante desse texto. E da carta do Tiago como todo. Foi ali que eu decidi pregar esse texto. Antes de mergulhar no texto que acabamos de ler, é importante entendermos quem foi o Tiago, né? E qual é o propósito da sua carta. Segundo Mateus 13, 55, Tiago era filho de Maria e José, entretanto, meio-irmão de Jesus. Durante os evangelhos, o nome de Tiago é mencionado várias vezes, né? Existia vários Tiagos também, mas esse Tiago que estamos falando esta noite foi mencionado várias vezes durante os evangelhos. Só que no começo, mesmo sendo irmão de Jesus, Tiago não acreditava no ministério de Jesus. 1 Coríntios 15, no versículo 7, Tiago foi uma das primeiras pessoas a testemunhar a ressurreição de Cristo. E a sua vida, desde aquele momento, mudou. Nunca foi o mesmo. E o discurso do Tiago em Atos 15, 14 a 21, revela a confiança do Tiago nas Escrituras. Revela que Tiago acredita nas Escrituras. Outra lição sobre a vida do Tiago que é muito importante é a humilde do Tiago. Tiago, mesmo sendo o meio-irmão de Jesus, o irmão de sangue de Jesus, nunca utilizou isso para poder aumentar a sua autoridade. Tiago nunca utilizou o nome de Jesus como irmão para poder fazer com que as pessoas acreditem naquele que ele pregava. O tema principal da carta do Tiago, dessa carta do Tiago, é a fé vivida. Ou seja, durante essa carta, o tema é desenvolvida tendo em vista o conflito social entre ricos e pobres e conflito espiritual na igreja, porque a igreja dividia em facções. Eu separei alguns versículos base da carta do Tiago, antes de entrar no nosso texto, para entender qual é o propósito dessa carta. Começando no capítulo 1, do versículo 1 até 18, ele trata da questão da aprovação da fé. O versículo 2 e 3 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passagem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago está falando nesse primeiro capítulo sobre a aprovação da nossa fé. E a partir do capítulo 19, ele fala sobre
a importância em ouvir e praticar a palavra de Deus. Não somente ouvir, mas colocar em prática aquele que ouvimos. Nesse mesmo capítulo 1, no versículo 19, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E no versículo 22, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando vós a vós mesmo. Mais uma vez, Tiago está falando sobre a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. Como que é importante a gente praticar, mas não somente ouvir. Continuando, a gente vai para Tiago 2, 17 a 18, que faz parte do texto que acabamos de ler. Diz assim, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Continuando navegando dentro de alguns versículos chaves da carta do Tiago, vamos para Tiago 3, no versículo 9 a 10. Aqui, Tiago está falando sobre a nossa língua. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Mais uma vez, Tiago está falando sobre o modo de viver, falando especificamente sobre a nossa língua. Esses versículos-chave que eu coloquei aqui é para mostrar que a carta do Tiago como todo, o foco principal é a preocupação da forma de viver. Essa carta, ele foca na prática da vida de um cristão. Essa carta trata mais a questão ética, moral cristã do que doutrinas. Então, Tiago tem uma grande preocupação como que os cristãos viviam naquela época. Essa carta é aplicada até hoje, né, para nós cristãos, da forma que vivemos. Algumas pessoas acham que essa carta foi escrita em resposta a uma interpretação dos ensinos de Paulo, especialmente em Efésios 2, 8 a 10, que diz: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Grandes nomes para a igreja, por exemplo, Lutero, o pai da reforma, rejeitava a carta do Tiago, chamou essa carta de palha, provavelmente porque parecia de fato que Tiago está falando, está ensinando contra os ensinos de Paulo. A carta de Tiago não contradiz os ensinos de Paulo. Tiago não está querendo mudar aquilo que Paulo já ensinou. Tiago destaca que as boas obras e as boas ações fluirão naturalmente daqueles que estão cheios de espírito e questiona se alguém pode ou não ter uma fé salvadora, uma fé que salva, sem que essa fé não pudesse ser observada para as pessoas ao seu redor. Tiago está perguntando, será que alguém pode ser salvo se olhando para a sua vida, olhando para a forma que você vive, para seus atos, suas ações, se eu não consigo enxergar essa fé? É isso que Tiago está falando. E Tiago não está contradizendo o ensino do Paulo, porque parece que Tiago está descrevendo a mesma coisa que parecido com o que Paulo escreve em Galatas 5, 22 a 28. Pela graça se refere ao favor de Deus àqueles que transgredem a lei. Quando diz pela graça sois salvos, em Efésios, Paulo está dizendo que essa graça está se referindo para aquelas pessoas para aquelas pessoas que transgredir a lei de Deus.
e peca contra Deus. E quando fala de salvos, se refere à libertação da ira de Deus no julgamento final. A salvação de Cristo está completamente garantido mediante a fé. Fé que Jesus é o único meio pela qual alguém pode obter a salvação. A salvação por graça mediante a fé é dom de Deus. Então, se é dom de Deus, não é algo que podemos alcançar com nossas forças. Não é algo que podemos alcançar por força própria. A salvação não está baseada em obras. Se fosse, os salvos receberiam a glória pela sua própria salvação. Quando Paulo diz em Efésios 2:10, criados para boas obras, ele está dizendo que a salvação não está baseada em obras, mas as obras que os cristãos fazem são o resultado, a consequência da obra que Deus faz através dessa nova vida que alcançamos quando cremos em Cristo. Uma vez que a salvação é pela graça, mediante a fé, o homem por si só não pode se salvar. Não há nada em que possamos fazer para garantir a nossa própria salvação. Quando entendemos o público-alvo, para entender esse conflito que existe até hoje entre o ensino de Paulo e do Tiago, a salvação é pela fé ou pelas obras? A salvação é através das coisas que eu faço, é o resultado das coisas que eu faço, ou é somente pela graça? Para entendermos essa confusão, precisamos entender qual é o público-alvo de Paulo e qual é o público-alvo de Tiago. Dessa forma, ficará muito claro essa diferença entre as obras citadas por Paulo e as obras citadas por Tiago. A carta de Romanos, por exemplo, que é o carro-chefe de Paulo, foi escrita para a igreja de Roma. E uma das temas principais, centrais dessa carta é a justificação diante de Deus, que não pode ser alcançada por meio das obras humanas, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Paulo se referia para um público-alvo que achava que era possível ser justo diante de Deus por obedecer às leis do Antigo Testamento. No capítulo 3 de Romanos, no versículo 20, diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo está dizendo que não importa o que você faz, não importa a obediência que você tem das leis do Antigo Testamento, isso não é a garantia da sua salvação. Você não é salvo porque obedecer essas leis. E no versículo 28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós não temos dúvida de que a salvação é pela fé. Não importa aquilo que eu faço para ser justo diante de Deus, isso não pode garantir a minha salvação. Desde Adão, desde o pecado original, somos condenados à morte eterna. Por isso, nós, seres humanos, somos cegos diante de Deus. Como cegos, nós não podemos escolher Deus. Nós não podemos fazer coisas boas para que Deus olhe para nós e dizer que, nossa, esse cara merece ser salvo. Ele está fazendo coisas boas. Não é assim que funciona. Entendemos o público-alvo do Paulo. São pessoas que acreditavam que, através da lei do Antigo Testamento, poderiam ser salvos. Vamos entender um pouco qual é o público-alvo do Tiago. A carta do Tiago foi endereçada para a comunidade judaica cristã. Provavelmente são pessoas que foram ensinados por Paulo. São pessoas que acreditavam que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. O grande problema é que achavam que uma vez que a salvação é pela fé, se eu tenho fé, não importa o que eu faço, não importa o que eu vivo, porque o mais importante que eu tenho é a fé em Cristo.
Essa crença, esse ponto é chamado de antinomismo. O antinomismo é uma crença que acredita que o ser humano não está sujeito a qualquer lei. Uma vez que eu tenho fé em Cristo, se a salvação é pela fé, uma vez que eu tenho essa fé, não importa as coisas que eu faço com a minha vida, não importa como que eu vivo, não importa como que eu ajo com as pessoas, isso não tem nada a ver, porque uma vez que eu tenho fé, eu posso fazer o que eu quero com a minha vida, eu posso viver do jeito que eu quero, porque se a salvação é pela graça, uma vez que eu sou salvo, eu posso fazer tudo o que eu quero. Tiago está dizendo, não é bem assim. Tiago vai dizer que não é assim. Essa fé gera mudança de vida. Essa fé traz mudanças perceptíveis. Essa fé que salva é uma fé que você consegue enxergar através do modo de viver daquele que está salvo. No versículo 14, voltando para o nosso texto, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obra? Será que essa fé pode salvá-lo? Tem dois pontos importantes que eu tirei nesse primeiro versículo para a gente debater um pouco, que é muito importante. O primeiro ponto é que se alguém diz que tem fé, aqui Tiago se refere a uma fé pronunciada, uma fé citada, uma fé declarada. Se alguém diz que tem fé, a nossa fé precisa ser declarada. Na igreja, nós fazemos declaração de fé antes do batismo. Isso mostra para os irmãos da igreja que cremos em Cristo. A nossa fé precisa ser declarada para o mundo também, não somente para os irmãos da igreja. Aqueles que não conhecem a Cristo, que vivem ao nosso redor, precisam conhecer nossas testemunhas e nossa fé em Cristo. O segundo ponto nesse versículo, a forma dessa pergunta indica que Tiago está esperando uma resposta negativa. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém diz que tem fé, mas não tiver obra? Será que essa fé pode salvá-lo? Parece que Tiago está esperando uma resposta negativa. Qual é o proveito? Proveito nenhum. Do que adianta alguém dizer que tem fé se através da sua vida as pessoas não conseguem enxergar isso? Muitas vezes dizemos que temos fé, mas na primeira dificuldade ficamos desesperados, achamos que somos abandonados por Deus. Do que adianta você dizer que tem fé se essa fé não puder ser vista em você? No versículo 15 e 16, Tiago colocou um exemplo prático de uma situação. Uma situação provavelmente que acontecia nas igrejas, falei provavelmente, porque a igreja se dividia em facção. Tinha pessoas ricas, tinha pessoas pobres. Também é uma situação que acontece até hoje. Diz assim, no versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe dizer, vão em paz, enquanto trata-se de aquecer, de dar alimento, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Proveito nenhum. O seu irmão está passando necessidade, você sabe aquilo que ele precisa de roupa, precisa de coisas para comer, e você tem a possibilidade de oferecer, e fala, vai em paz, eu vou orar por você, que Deus abençoe. Qual é o proveito disso? Nenhum. Um exemplo muito claro das obras da nossa fé, que Tiago colocou aqui. Assim também, diz 17, o versículo 17, assim também a fé, se não tiver obra, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sua sem as suas obras. E, através das minhas obras, eu mostrarei a minha fé. Eu fico imaginando Tiago conversando com um amigo imaginário nessa parte. Beleza, você tem fé, eu tenho obras. Você tem fé, mas sem obras. Eu tenho obras. Me mostra a sua fé sem as suas obras, e com as minhas obras eu mostrarei a minha fé.
Me mostra a sua fé que não produz fruto. Me mostra a sua fé que não depende completamente de Deus. Me mostra a sua fé que age indiferentemente dos descrentes. E com minhas obras, eu vou te mostrar que eu tenho fé. Eu fiquei imaginando o Thiago conversando com o seu amigo imaginário nessa parte. A evidência de que uma pessoa é verdadeiramente convertida, a evidência de que alguém foi convertido, não é apenas de que um dia a pessoa decide seguir a Cristo. Hoje eu vou seguir a Cristo. Mas é que essa pessoa começa a dar fruto. Andar com Cristo e crescer em Cristo. A evidência da justificação é a santificação. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-lo. 19 diz assim: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem isso e tremem. Você crê que existe apenas um único Deus? Beleza, faz muito bem. Isso não garante nada. Até os demônios creem nisso. Eles tremem isso, porque eles sabem que existe um único Deus verdadeiro. Embora existam muitas pessoas hoje que não acreditam em Deus, hoje está muito mais para um estilo de vida, né? Alguém fala, eu sou ateu. Está um estilo de vida. Esses dias eu vi um vídeo na internet, né? O cara pergunta, qual é o seu gênero? E o indivíduo respondeu, eu sou ateu, graças a Deus. Não sei se vocês viram esse vídeo. Eu passei a maior parte da minha vida, eu vivi a maior parte do meu tempo em um país onde a cultura principal, a religião principal é o vodu. E a maior parte da população são católicos e protestantes não praticantes. Quando eu falo de não praticantes, são pessoas que se denominam católicos ou protestantes, mas que não são ativos, que não participam em nada, que não faz nada, mas que se considera como protestante. O mais importante é que essas pessoas acreditam que Deus é um só, que existe um único Deus. A maior prova disso foi em 2010, o maior catástrofe que aconteceu lá no Haiti, lá no meu país, que foi o terremoto. Um terremoto que toda sabe que existe um Deus, sabe que Deus é um só. Eles sabem que eles precisam clamar a Deus quando está passando por um momento de dificuldade, mas durante a vida segue uma vida normal. Mas quando dá o aperto, chama a Deus, chama a Jesus. Isso prova que as pessoas sabem que existe um Deus. O fato de que saber que Deus existe e Deus é único não garante a sua salvação, porque até os demônios creem nisso e eles tremem. Os demônios sabem que existe um único Deus. Os demônios sabem que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E os demônios sabem que um dia Jesus voltará. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 8, 28 a 29 comigo. Mateus 8, 28 a 29. Diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, até a dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro. Saindo dentre os túmulos, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. O 29 diz assim: e eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus?
Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Gente, os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios, eles sabem que um dia eles vão ser atormentados. É por isso que eu falo, por que você vem nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que no juízo final, eles serão atormentados. Então, fala que você crê em Deus, que Deus é um só, não garante nada. Fala que você sabe que Deus é um só, que existe um Deus, não garante nada. Uma vez que eles creem nisso, isso não garante a salvação. Pessoas dizem hoje que acreditar em Deus, embora não demonstre nenhuma evidência da fé, tem um nível de crença semelhante aos do demônio. Aquelas pessoas que falam, eu acredito em Deus, mas eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, tô nem aí para nada, tem uma fé igual dos demônios, é isso que está dizendo aqui. Igual dos demônios. Não adianta nada essa fé sua, se essa fé não consegue ser vista. No versículo 20, Tiago acrescenta que seria um tolice pensar que alguém poderia demonstrar sua fé sem obras. Seria um tolice acreditar que alguém tem fé se através do seu comportamento, se ao conviver com aquela pessoa você não consegue ver essa fé, você não consegue ver que a pessoa tem fé. 21, 22, no versículo 21 e 22. Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Tiago está perfeitamente ciente de que Abraão foi justificado pela fé. Em Gênesis 15, no versículo 6, mais de uma década antes de oferecer Isaque em sacrifício, lá no versículo 22, Abraão foi declarado justo por Deus, muito antes do sacrifício. Gênesis 15, 6 diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Como sequência da sua fé, como consequência da fé do Abraão, Abraão que é conhecido como pai da fé, já na velhice, Deus prometeu numerosos descendentes. Imagina você estar lá com idade aumentando e Deus prometeu que você vai ter muitos filhos. Aqui nesse primeiro passo já precisa ter fé, né? Porque com idade para ter muitos filhos. Imagina como Abraão gostava do filho. Primeiro, Deus prometeu que teria muitos filhos. Deus deu Isaque a Abraão. E através da linhagem do Isaque, Deus prometeu numerosos descendentes. Agora, imagina que toda aquela promessa que Deus fez a Abraão poderia ir para a água abaixo. Por quê? Porque eu vou oferecer o único filho, aquele filho que vem a promessa. Se esse filho morreu, como que eu vou sustentar essa promessa? Mas Abraão tinha fé. Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. A fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que sua fé se consumou. Se você diz que tem fé, eu te perguntar por que você duvida de tantas coisas pequenas? Se você diz que tem fé, por que você não acredita em Deus? Entregue os problemas nas mãos de Deus. Entregue a sua dificuldade nas suas mãos. Muitas vezes, para obedecer à palavra de Deus, precisamos abrir mão de coisas terrenas para seguir a Cristo. Mas essas coisas geralmente geram preocupações. Muitas vezes, para seguir a Cristo, você precisa deixar o seu ambiente. Você precisa deixar alguns amigos. Você precisa deixar o seu trabalho. Porque aquele ambiente está deixando você muito mais longe de Deus.
mas gera grandes preocupações em nós. Dizemos que temos fé, por que não entregamos tudo nas mãos de Deus? Tiago não está dizendo que é através das obras que Abraão foi justificado. Tiago está dizendo que Abraão foi justificado porque creu em Deus. E essa crença em Deus gerou obras, gerou boas obras. Continuando no versículo 25, Abraão colocou também mais um exemplo de Raabe. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificado, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Mais um exemplo que Tiago colocou para mostrar que a nossa fé sem obras realmente está morta. Tiago está colocando aqui personagem que mostra o tamanho das suas fés. Antes de voltar um pouquinho no capítulo 25, no versículo 25, o 24 é muito importante, porque esse é um dos textos que gera muitos debates e polêmicas também, que diz: assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tiago, ele coloca esse versículo depois de falar do Abraão, que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. O não somente pela fé, aqui novamente parece que o Tiago está contradizendo os ensinos do Paulo, de que uma pessoa é justificada somente pela fé. Porém, os dois aqui são compatíveis, né? Para o Tiago, a fé somente significa um tipo de fé falso, sem uma confiança genuína em Cristo. Um tipo de fé sem um relacionamento pessoal com Cristo. E com a mesma ótica, a mesma visão, Paulo argumenta que uma fé verdadeira nunca está só, mas sempre produz boas obras. Eu acredito que Paulo assinaria a carta do Tiago, porque o Tiago ele não está contradizendo os ensinos do Paulo. Tiago está dizendo que aquele fé que salva, essa fé é uma fé perceptível, uma fé que você consegue enxergar através do modo de viver daquele que está salvo. Voltando para o 25, onde fala sobre Raabe, uma mulher prostituta pagã que teve uma vida transformada por Deus por sua fé. Raabe criou nas histórias que ouvia sobre como Deus libertou seu povo. Raabe ouviu as histórias sobre as pragas do Egito, mas ela não viu de perto um milagre. Mas pela fé ela foi justificada. E pela fé ela livrou a si mesma, livrou a sua família da morte. Raabe foi justificado também porque creu em Deus. E essa fé gerou atos, gerou obras. Não importa quem somos e o que já fizemos, a nossa vida pode ser transformada por Deus. O 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra está morta. Irmão, eu queria levar você a pensar sobre esse texto e o livro de Tiago como um todo. E cheguei em uma conclusão que vai levar você a refletir sobre isso também. Se decidimos vigiar um descrente, vamos pegar uma pessoa que está nem aí para Deus, não acredita em Deus. Se a gente resolveu acompanhar cada segundo da vida dessa pessoa, o que ela faz, o que deixa de fazer, o que fala, os lugares que frequenta,
veremos que essa vida é completamente contra as Escrituras. Agora imagina, se você pegar essa câmera, você vira para a sua vida. Você vai encontrar algumas diferenças? Se você vira essa câmera para si mesmo, para observar cada segundo, você consegue ver a diferença entre a sua vida e a vida desse descrente? Quando observamos a carta de Tiago, a Bíblia como um todo, encontramos uma série de testes pelos quais podemos examinar nossas próprias vidas, para ver se estamos na fé. Preparei alguns textos para a gente terminar e aplicações para saber se está na fé. Hoje isso é muito importante, porque existe muitos evangelismo superficial que levam as pessoas a acreditar que eles são cristãos, que eles são salvos, mas não são. Eles não são. Isso é perigoso demais. O primeiro texto é aplicações que eu coloquei aqui. Para isso eu vou utilizar também, além do Tiago, a primeira carta de João. A primeira aplicação é que o verdadeiro cristão passa por aprovações. Tiago 1, capítulo 1, no versículo 2 a 4, diz: Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de que passaram por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falta nada. A nossa fé não nos torna livres das aprovações, mas a nossa fé deve ser combustível que nos leva a produzir boas ações em meio das nossas aprovações. A segunda aplicação que eu coloquei aqui é que o verdadeiro cristão anda na luz. A primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5 a 7, diz: A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dizemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verdadeiro cristão anda na luz. Terceira aplicação: o verdadeiro cristão reconhece o pecado na sua vida. Continuando na primeira carta de João, no capítulo 1, 8 a 10 diz: Se dizermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dizemos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O verdadeiro cristão anda na luz e reconhece que tem pecado. E quando reconhecemos que tem pecado, temos que confessar os nossos pecados, porque Deus ele perdoa os pecados que são confessados de todo o coração diante dele. Continuando com as nossas aplicações, acho que é o quarto aplicação. O verdadeiro cristão pratica a palavra de Deus. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O verdadeiro cristão anda como Jesus andou. Para concluirmos, pessoal, mais 3 aplicações. Mais 2, na verdade. O verdadeiro cristão não ame o mundo. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 16, diz: Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo
tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. E Tiago, capítulo 4, no versículo 4, também vai reforçar essa colocação. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O verdadeiro cristão não ame o mundo. E para concluir, o verdadeiro cristão cria boas obras. O verdadeiro cristão não são salvos através das suas obras, mas as obras de um verdadeiro cristão, mas a fé de um verdadeiro cristão produz boas obras na sua vida. E para concluir, Tiago 2, capítulo 10, Tiago 2, versículo 10, pois somos feitura dele. Na verdade, Efésios 2, 10, desculpa. Para de Paulo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui Paulo reforça que somos criados para boas obras. Olhemos. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu peço nessa noite, por favor, que o Senhor possa encher nossas vidas do seu Santo Espírito, para que podamos produzir obras que provam que somos salvos, obras como consequência da nossa fé, para que essa fé possa ser vista para aqueles que vivem ao nosso redor. Eu oro a Ti, Pai, não porque somos bons, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.